Fala meu povo do Me Salva, iniciamos aqui mais uma questão de nível fácil, tá? Só tem uma pegadinha do Enem de 2015. É uma questão que a gente tem que ficar ligado ali em cima, vocês estão observando ali, cada quadradinho está referente a algum mês do ano e cada mês vinculado a um processo da colheita dessas populações, beleza? Lembrando que grande parte da população medieval estava vinculado à agricultura, certo? Beleza? Então vamos ler a questãozinha ali, porque eu acho importante só para a gente observar o que eles estão pedindo. Os calendários são fontes históricas dos calendários, então acho que é o primeiro ponto que a gente tem que colocar, né? Simples, que é o que a gente está trabalhando ali na imagem. São fontes históricas importantes na medida em que expressava a concepção de tempo das sociedades, ok? Então, os calendários, concepção de tempo das sociedades, ou seja, da sociedade medieval. Essas imagens compõem um calendário medieval, ele está falando do século XV, e cada uma delas representa um mês, de janeiro a dezembro. Com base na análise do calendário, aprende-se uma concepção de tempo. Concepção de tempo. O que vai ser essa concepção de tempo, gente? E aqui fica bem tranquilo, ela é bem menos difícil do que a gente imagina, sem os conteúdos ali de cima. Natural, simplesmente, né, gente? Natural, expressa, opa, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano. Bem simples. O próprio enunciado está dizendo para a gente. Vocês podem pegar alguma coisa que fica ali das imagens que surge a dúvida de vocês, porque tem uma pegadinha, né, gente? A gente tem que entender que o calendário europeu, que é onde a gente está se baseando, né, Europa medieval, é diferente do nosso. Ele é o contrário do nosso. Do nosso na América do Sul, na parte do hemisfério sul, né? É o contrário. É contrário. Certo? Vou pegar aqui. Ao contrário. Certo? Então, quando a gente está trabalhando o verão, que seria no início do ano aqui no Brasil, por exemplo, lá está trabalhando que seria o inverno. Então, talvez essa seja uma pegadinha que dificulte o processo de entendimento. Mas é uma questão bem de boa. Todos os outros ali estão trabalhando com cíclica, mito do eterno retorno, humanismo. Não, gente, ali a gente está vendo bem certinho do que ele está se referindo como natural, certo? Do mês de janeiro a dezembro, e as várias estações do ano. Então tá tudo representado ali na nossa imagem. Beleza?
Fala galera do Me Salva, iniciamos aqui mais uma resolução do Enem de 2020, galera. Uma questãozinha sobre reforma protestante, sobre modernidade, super interessante. Uma questão que ela não é difícil, ela também não é tão fácil, mas ela é super interessante e trabalha de um livro que eu particularmente também gosto muito, que se chama O Queijo e os Vermes, durante esse período do que a gente vai estar vinculado ao processo da reforma, certo, gente? Da Idade Moderna por si só. Então, vinculado ali sobre um trato de heresia que vai ser trabalhado, e vai ser dito que dois eventos históricos puderam tornar possível um caso como o de Menóquio, que é esse herege, podemos dizer, que vai ser acusado de heresia e que faz, na realidade, uma leitura própria da sua vida, das suas crenças vinculados a elementos da natureza, como os vermes, os queijos, ele faz todo... É bem interessante vocês observarem. E dois eventos foram possíveis para desfazer essa contestação às igrejas católicas, que é a invenção da imprensa e a reforma protestante, tá, galera? Ele vai dar o exemplo de por que a imprensa e por que a reforma foram importantes. Mas eu quero lembrar vocês alguns elementos que nos ajudam a responder a nossa questão, tá? Reforma. Um dos elementos que vocês vão observar na reforma, gente, é a tradução da Bíblia. Da Bíblia para línguas que nós vamos chamar de línguas vernáculas, tá? Línguas vernáculas ou línguas populares. Vernáculas. Certo? Ou línguas populares, que é as línguas nacionais. Dá pra gente trabalhar de nação ainda, mas é as línguas que se falavam no país. E não a Bíblia somente sendo utilizada como latim. E outro fator importante que a gente vai ser a prensa. Não a imprensa em si, mas a prensa de Gutenberg. Ok? O que essa prensa é de importante? Gutenberg. Certo? Para que isso vai ser importante, gente? Principalmente no processo de ampliação e disseminação da cultura escrita. Certo? Cultura escrita. Então isso demonstra, gente, o quanto vai se ter a oportunidade de pessoas comuns, óbvio, grande parte ainda era analfabeta, mas pessoas como Menóquio, que tinham uma certa culturalidade, principalmente no aspecto da leitura, pessoas como Menóquio realizarem leituras de textos bíblicos, o que antes era impossível, porque se tu não sabia o que era latim, tu não conseguia ter acesso a esses textos bíblicos. Então o que a gente vai ter aqui é essa a resposta, a letra D, interpretação autônoma dos textos bíblicos. Certo, galera? Por que não é as outras? Vamos dar uma olhadinha. Por que não vai rolar as outras? Consulta pública das bibliotecas reais. Não, gente, não está em nenhum momento se referindo às bibliotecas reais aqui no nosso texto. Sofisticação barroca do ritual litúrgico. Também não, gente. Isso aqui vai ser um processo principalmente vinculado à contra-reforma, não à reforma. Aceitação popular da educação secular. Também não, galera. E correção doutrinária das heresias medievais. Vai ter a correção através principalmente da figura dos inquisidores, que vão estar dentro dos textos ali, né? Mas não é essa questão específica que a gente está abordando dentro do contexto da reforma. Isso vai ser a interpretação autônoma dos textos bíblicos. Beleza, galera? Gostaram da resolução?
Fala, meu povo querido do Me Salva. Iniciamos mais uma resolução de questão do Enem de 2011, tá? Essa questão pode causar um pouco de confusão porque ela traz diversos elementos como a revolta do Haiti, a independência do Haiti, a conjuração baiana, mas o eixo central dela é o processo de independência do Brasil em 1822, beleza, galera? Então isso a gente não pode tirar o foco. Ela traz diversos elementos de outras revoltas e outros processos de rompimento do status padrão que é estipulado, mas a pergunta está sendo direcionada diretamente à independência do Brasil, como vocês podem observar, inclusive aqui dentro do contexto da fonte, né, que está sendo escrita, ok? Eu oriento vocês ao realizar essa questão, galera, é uma questão difícil, tá? Não é uma questão fácil, muito pelo contrário, é uma questão difícil de ser feita para vocês se focarem primeiramente dentro do enunciado. O temor do radicalismo pela luta negra do Haiti, certo? E das propostas das lideranças populares da conjuração baiana levaram setores da elite colonial brasileira a novas posturas diante das reivindicações populares no período da independência. Parte da elite participou ativamente do processo, no intuito de... Eu acho que para a gente responder bem essa questão, a gente tem que pegar pelo menos essa última frase do enunciado lá de cima, tá? As ideias de igualdade social estavam a propagar-se, e aí no caso da Revolução do Haiti e também da conjuração baiana, propagar-se numa sociedade em que só 1/3 da população era de brancos e iriam inevitavelmente ser interpretados em termos raciais, certo, galera? Eu acho que com esses aspectos aqui a gente consegue responder a questão, ok? Eu vou colocar qual é a resposta correta e assim a gente vai analisar o porquê que as outras não estão corretas. A resposta correta é a letra D, impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertário, o que terminaria por prejudicar seus interesses e seu projeto de nação. Ok, galera? Essa é a resposta correta. Por que essa é a resposta correta, tá, gente? Por dois aspectos, principalmente. Esse povo que essa elite brasileira buscava conferir um teor libertário, ou seja, principalmente no aspecto de abolição da escravidão, tá? Fator que não vai acontecer durante o período abolição, fator que não vai ocorrer durante o período da independência do Brasil, só em 1888, certo? Não em 1822, e também esse aspecto do projeto de nação, tá, gente? Lembrando sempre aquela frase que vocês sabem, o Brasil se torna um país, certo? Nos tornamos um país e não uma nação. Por que eu falo isso, gente? Porque a própria ideia de nação do Brasil vai deixar de lado diversas populações, entre eles os escravizados, certo? Essas pessoas não vão ser inseridas dentro de um contexto escravizados. Não vão ser inseridos dentro de um contexto de independência do país, certo? Então, por isso, a gente vai ter essa dificuldade do Brasil se constituir como uma nação, porque nem todas as pessoas eram iguais dentro de um contexto nacional. Pessoas ainda eram escravizadas, pessoas eram impedidas de ter acesso às riquezas do país e mantidas sobre um aspecto de subalternidade. Os indígenas também estão vinculados dentro desse processo. Mulheres, em muitos momentos, independente das classes, também vão ser colocadas dentro desse pacote de populações subalternizadas historicamente por essa elite colonial brasileira, certo? Vamos dar uma rápida passada assim nas outras alternativas.
essa questão de instalar um partido nacional, na letra A, né, sob sua liderança, garantindo a participação controlada dos afro-brasileiros. Não, gente, não há participação dessas populações dentro da formação do Estado brasileiro. B. Atender aos clamores representados. Não atende justamente os clamores da Conjuração Baiana, que buscava inclusive o processo abolicionista. Firmar alianças com lideranças escravizadas. Não, gente, não existe aliança entre esses proprietários e as lideranças escravas. Rebelar-se contra representações metropolitanas, ok, isolando politicamente o príncipe regente. Não, gente, o príncipe regente, inclusive, é quem se torna o imperador, então eles não isolam o príncipe regente. O príncipe regente faz parte desse processo de independência, o imperador Dom Pedro I. Certo, galera? Uma questão que não é fácil de fazer, é uma questão que a gente tem que ter atenção na leitura, não só do enunciado, que é o principal, mas também aquela parte final, para a gente ter uma ideia, não se confundir, né, sobre o que ela está perguntando. Ela coloca diversos elementos históricos, como a luta negra no Haiti, a Conjuração Baiana, mas o que ela está perguntando é sobre o processo de independência e o que esse processo vai significar dentro de um contexto de formação de uma nação que é o Brasil. Mas sempre se lembrem dessa frase: nos tornamos um país e não uma nação, certo? Um país, um estado, a gente se tornou emancipado da nossa metrópole, que era Portugal, mas não se transformamos numa nação, porque as pessoas, nem todas as populações tiveram acesso às oportunidades e riquezas que foram geradas após o processo de independência. Beleza, gente?
Fala galerinha do Me Salva, iniciamos aqui mais uma questãozinha do Enem de 2016, uma questão barbada, gente, podemos dizer que ela é tranquila, talvez se confunda em alguns momentos, mas se tu pegou o elemento principal ali das continuidades e rupturas do período, por exemplo, pós-ditadura, pós-reabertura da democracia, no que igualmente está sendo chamado ali na própria questão de nova república, fica mais tranquilo a gente realizar ela, tá? O próprio enunciado dela, o próprio texto dela já traz alguns conceitos de ironia, quando ele coloca, entre aspas, o aspecto de nova república. Isso quer dizer que é um aspecto irônico, gente, porque existem elementos de continuidades, e aqui está uma questão importante da gente observar, o elemento das continuidades e rupturas. Obviamente vai ter rupturas, mas quando ele coloca entre aspas a ideia de nova república, isso já vai estar bem evidente que ele está sendo irônico ao autor nessa questão, principalmente por causa dessa figura aqui, né? Que é uma figura que fazia parte do governo militar durante todo o período do governo militar, mesmo não sendo tão próximo, ele sendo do MDB, mas outras figuras que não só ele estiveram presentes durante todo o período do governo militar. Tancredo Neves, o próprio Paulo Maluf, que era vinculado à Arena e que concorre com Tancredo Neves após a reabertura, né, as eleições indiretas que a gente vai ter nessa reabertura democrática, os dois estavam presentes anteriormente na vida política do país durante o período da ditadura. Então só por isso, galera, a gente já consegue observar qual a questãozinha certa, certo? Presença de políticas com trajetórias no regime autoritário. Então é uma continuidade, galera. Fiquem espertos nisso. Continuidade, ok? Há rupturas, mas vários elementos vão estar presentes pelas continuidades do período do regime militar. Outro fator interessante que a gente vai observar principalmente nesses exemplos de continuidade vai estar presente na ideia da Lei da Anistia de 1979, que foi um grande acordo, gente. Acaba sendo um grande acordo entre a oposição, certo? Onde presos políticos ou exilados poderiam voltar para o Brasil. Em compensação, vamos botar aqui, presos políticos, exilados, certo? Exilados poderiam melhor que poderiam, vamos colocar poderiam voltar ou ser libertos, certo? Em compensação, a gente tem todos os crimes, nenhuma investigação, sobre os crimes do Estado, certo? Então acaba sendo um grande acordo sobre os crimes do Estado, ok? Acaba sendo um grande acordo entre os militares e a oposição. Isso favorece, gente, que vários políticos que tiveram envolvido durante o período militar possam continuar sua trajetória durante o período democrático. Então essa é a continuidade. Vamos só olhar as outras questões, as outras alternativas. A representação do legislativo como a fórmula do bipartidarismo. Não, gente, a partir ali de 1979 a gente já tem uma abertura também para o fim do bipartidarismo. Vários outros partidos, basta a gente lembrar que o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, que é o PT, o PDT com Brizola depois de 79, podem virar partidos que podem se eleger. Primeiro a gente vai ter eleição regional e estadual, municipal, e posteriormente a gente vai ter essa eleição indireta em 1985.
Letra B, detenção de lideranças populares por crimes de subversão. Também não, gente. As prisões arbitrárias é um dos motivos que a gente tem do fim da ditadura civil-militar. Senão continuaria o processo da ditadura, né? D, prorrogação das restrições advindas dos atos institucionais. Pelo contrário, os atos institucionais terminam aqui durante esse momento, certo? E volta a ter uma Constituição, pelo menos os atos não estavam, sobretudo o AI-5, né? Que é aquele ato mais fervoroso, podemos dizer assim, que restringe mais os direitos políticos e das pessoas. E estabilidade da economia com o congelamento anual de preços. Também não, gente, a gente não vai ter aqui nesse momento, somente mais além, durante o período ali, principalmente do Collor, a gente vai observar esses elementos. Mas, nesse momento, é esse fator da continuidade desses políticos que eram do regime autoritário e que continuaram no poder. Alguns, inclusive, continuam até os dias de hoje. Beleza, galera? Fala, meu povo do Me Salva! Estamos aqui para resolver uma questãozinha do Enem de 2013, tá? Uma questão que particularmente eu acho bem tranquila de ser feita. Ela nem necessita vocês terem o controle do conteúdo específico de primeiro e segundo reinado, que vão ser tratados aqui, mas especialmente, gente, é simples análise das fotografias e das pinturas que vocês vão observar aqui, tá? E essa vai ser a pergunta: o que vendo essas imagens vocês observam tanto na figura de Dom Pedro I na primeira imagem e Dom Pedro II na primeira imagem? Gente,
Dentro de todas as alternativas que a gente tem, tá aqui Dom Pedro I. Peraí. Dom Pedro I. E aqui o seu filho, Dom Pedro II. Certo? Então tu tem as duas figuras aqui, e a gente tem que analisar o porquê que elas são consideradas, então, figuras, podemos dizer assim, figuras vinculadas a essas duas. O que de característica a gente observa dentro dessas duas imagens, né, gente? Vamos ver as alternativas já direto, né? Habilidade militar, riqueza pessoal. Em que momento está demonstrando riqueza aqui com esse senhorzinho sentado dentro de um banco muito simples? Até as vestes a gente pode dizer de uma questão relacionada a isso. A outra questão, até pela habilidade militar, a gente poderia dizer, mas principalmente pela riqueza pessoal, não está vinculado, tá, gente? Ok? A segunda, gente, liderança popular. Ok, pode dizer que sim, porque nós estamos observando alguém, uma figura centralizada, sendo aclamada pelo povo, que é da imagem, está sendo relacionado com a proclamação da independência. Então, sim, liderança popular. E estabilidade política, sim, a figura de Dom Pedro sempre foi, Dom Pedro II sempre foi uma pessoa que foi vinculado a essa estabilidade política, muito ao contrário do seu pai, Dom Pedro I, e a saída caótica que teve entre o período do primeiro e segundo reinado, que o Dom Pedro quase foi corrido praticamente aqui do Brasil pelas suas medidas centralizadoras. Então, sim, essa é a resposta certa. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras questões, tá? Instabilidade econômica. O que aquela imagem está dizendo de estabilidade econômica? Nada, gente. Não tem o que a gente dizer. Então, não é essa a alternativa. Herança europeia, só por ele ser branco, podemos dizer ali, naquela fase. Então, também não está relacionado a isso. Letra D, isolamento político. Uma pessoa que está cercada, até vai ficar isolado politicamente depois de Dom Pedro, mas na imagem em si, isso não está demonstrando isolamento político, né, gente? Então não é essa daqui. E centralização de poder também não há nada que demonstre isso nessa alternativa. Nacionalismo exacerbado pode ser. Inovação administrativa, não nada demonstra naquela alternativa inovação administrativa. Então, gente, é uma questão bem tranquila, fica até complicado da gente resolver se não for só pela interpretação da imagem. Até o conteúdo vocês não precisam ter um total domínio para realizar essa questão. É uma simples interpretação das duas imagens, beleza? Tranquilo?